Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo aí ao canal Sal da Terra. Tem uns númerozinhos aí na frente que eu ainda não descobri como é que faz para tirar esses números aí do nome do canal, mas não tem problema. O que importa nesse momento é o propósito do canal para falar com você. E já tem um tempo que eu tenho esse canal. Esse canal ele é novo, mas é velho, mais ou menos, porque eu criei já tem um pouco mais de um ano. Comecei a colocar alguns vídeos aqui na plataforma. De certa forma, eu não estava querendo que aparecesse a minha imagem, mas já faz bastante tempo que o Espírito Santo vem tocando no meu coração para que eu possa compartilhar algumas palavras que Ele mesmo vem colocado no meu coração. E muitas vezes, por conta do tempo, das atividades, do trabalho, cuidado com a família, estudos, não dá para fazer toda aquela edição, né, como eu fiz aí já alguns vídeos que você pode verificar, com muito carinho, né, mesmo o primeiro vídeo que eu fiz, eu nunca tinha subido nenhum vídeo no YouTube, nunca tinha editado um vídeo, então eu ainda não sei totalmente editar o vídeo, mas eu preciso corresponder àquilo que o Espírito Santo tem tocado no meu coração, tá? Deus te abençoe e eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra para que possa gerar uma reflexão, tá? Então não é nada, nenhum tema aprofundado, pelo menos nesse vídeo aqui, nesse momento, nas propostas de alguns próximos também, ainda não. Mais para frente a gente pode tratar de alguns temas um pouco mais aprofundados. Mas a minha ideia aqui é compartilhar com vocês aquilo que eu venho aprendendo com o Espírito Santo por meio das suas escrituras. Tá? E algo que o Senhor tem falado no meu coração, tem lançado uma pergunta. Eu quero lançar essa pergunta para você. E a pergunta é: você ama a Jesus? Será que nós amamos a Jesus? O que significa amar a Jesus? Né? Então, muitas vezes a gente pensa que amar a Jesus significa a gente ir numa igreja, num culto, participar de alguma reunião, levantar as mãos, dizer Jesus, eu te amo, né? Ou então, ao longo dos dias, muito emocionado também, com lágrimas no coração, e com a nossa alma dizer, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, né? E, e a gente pensa sobre quando nós nos deparamos com uma pergunta como essa, a nossa, a nossa inclinação é para que a gente possa se inclinar num pensamento humano. Mas existe a ótica humana e existe a ótica de Deus. E aí é que está, meus queridos, porque a gente deve observar a palavra de Deus, as escrituras, as direções que o Espírito Santo traz para nós por meio delas, de que existe uma ótica que não é uma ótica humana. A nossa ótica humana é uma ótica falha, é uma ótica muitas vezes desbalanceada, tendenciosa, vai no rumo daquilo que a gente acha muitas vezes, e não é isso que o Espírito Santo tem para nos ensinar. De acordo com a palavra de Deus, amar a Deus não é simplesmente dizer para Jesus, olha Jesus, eu te amo, né? eu gosto muito do Senhor, olha Jesus, você sabe que eu amo o Senhor, né? Mas Jesus, ele nos deixou uma palavra e essa palavra eu quero trazer essa reflexão nesse tempo aqui, nesse vídeo com vocês. Tá? Em João capítulo 14, a partir do versículo 21, ele traz uma reflexão muito interessante. E João capítulo 14, meus irmãos, você que conhece a Bíblia, você sabe que é aquela palavra clássica, inclusive até se transformou em algumas canções e algumas músicas por aí que já foram cantadas bastante vezes na igreja, mas uma palavra clássica de Jesus, que é uma palavra que traz esperança. João capítulo 14, versículo 21, que o Senhor Jesus ele deixa registrado qual é a marca, qual é a verdadeira demonstração de amor por ele. E é muito interessante isso, porque ele está ali conversando com os discípulos, ele tem um diálogo com alguns discípulos, e ele vai falando sobre essas palavras, ele vai falando sobre as realidades espirituais, a realidade do céu, que ele vai preparar o lugar. Fiquem tranquilos, olha, e aí
Tomé, ele fala, Jesus, mas espera aí, como é que a gente vai se a gente não sabe o caminho? E ele fala, você sabe qual é o caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus começa a discorrer ali, junto com seus discípulos, e chega num determinado momento que ele fala, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e ainda mais, eu vou me manifestar a essa pessoa. Que versículo poderoso, meus irmãos, que palavra tremenda. E algo muito interessante para que a gente observe numa leitura bíblica, no conhecimento da palavra de Deus, é que a gente não deve ler a Bíblia como se a gente está numa competição de leitura, né? Mas a gente deve ler a palavra de Deus olhando para os detalhes. E Jesus ele deixou uma orientação muito peculiar, muito importante aqui. Ele fala, olha, tem uma forma de você dizer que você me ama. A maneira certa de você falar que me ama, do homem falar que me ama, não é simplesmente cantando canções, olhando para cima. É muito bom, é benção, não é proibido, tá? Não é pecado também não, você cantar canções e dizer que eu te amo, Jesus. Tudo bem. Mas a forma bíblica de você demonstrar, de eu e você demonstrarmos a Jesus o nosso amor, é cumprindo os seus mandamentos. É fazendo aquilo que ele falou para a gente fazer. Jesus disse por essa palavra que quando nós nos movemos nisso, quando nós começamos a cumprir aquilo que ele nos mandou fazer, nós estamos demonstrando para ele que nós amamos ele. Ou seja, quando nós somos obedientes a ele. Talvez você possa estar achando um pouco estranho isso, mas que coisa é essa? Né? Como? Que absurdo! Vou dar um exemplo natural para que a gente possa alcançar esse direcionamento espiritual, que é um relacionamento que nós temos com o nosso Pai. Nós precisamos entender que Jesus, ele falou com Filipe, chegou para Jesus, o discípulo, e falou, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, Filipe, você está tanto tempo comigo e você ainda não vê o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus ali também demonstrando o amor paterno de Deus, a paternidade de Deus através da própria vida dele nessa escritura. E olha, como um pai, eu tenho 2 filhos maravilhosos, né? E como um pai, teve uma certa ocasião em que um dos meus filhos, que é normal de criança, criança às vezes apronta, né? Faz coisa errada, e eu cheguei pro meu filho de maneira muito despretensiosa, simplesmente me veio isso na mente e eu falei, filho, você ama o papai? E ele falou, amo o papai. Eu falei, então se você ama o papai, você vai obedecer ao papai. Quando você obedece ao papai, você está dizendo para o papai que você ama o papai. É uma forma de você me amar. Simplesmente eu falei aquilo e eu confesso para vocês, meus irmãos, que eu não lembrava desse versículo. Que nem isso eu não estava com esse versículo na minha mente, nada disso. Depois eu fui lembrado pelo Espírito Santo desse versículo. E é um pouco disso. Claro que eu peguei um exemplo natural, mas só para demonstrar que quando nós somos obedientes ao nosso Pai Celestial, nós estamos dizendo para Ele, olha Pai, eu te amo. Então é isso, é uma demonstração de obediência, de nos movermos em direção àquilo que o Senhor está nos ensinando. Porque quando um pai ensina ao seu filho, o pai é que sabe o que é bom para o filho. Então os meus filhos são muito pequenininhos ainda. Um tem 3 anos, outro tem 5 anos. Então eles não sabem o que é bom para eles. Mas é quando eles nos obedecem, a gente fica orgulhoso, a gente enche o nosso coração, dá uma sensação maravilhosa, principalmente quando a gente ensina, quando a gente passa uma instrução para eles e quando a gente observa eles de longe, quando nós não estamos presentes no ambiente e nós estamos vendo que eles estão replicando exatamente aquilo que nós ensinamos. Chega o nosso coração de pai, de mãe, se enche de orgulho. Imagina como o coração do nosso Pai Celestial não se enche quando nós obedecemos aos seus mandamentos. Tem uma passagem também muito interessante, que é quando Jesus ele tem um reencontro com Pedro, logo depois de Jesus ter ressuscitado. Sabemos que antes de Jesus ter sido crucificado, Jesus tem uma fala ali com Pedro. Jesus estava ali com Pedro, com seus discípulos, e Pedro impetuosamente disse que jamais, que Jesus ele não iria morrer na cruz, mas que Pedro iria no lugar dele, se fosse necessário. Pedro entregaria, daria sua própria vida no lugar de Jesus. E Jesus virou-se para Pedro e falou, Pedro,
antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Imagina essa palavra. Então todo o fato histórico ocorreu, nós já conhecemos a história, quando Jesus ele foi preso, Pedro já estava num episódio ali negando a Jesus, em 3 ocasiões negou Jesus, na terceira ocasião um galo cantou 2 vezes e teve aquele olhar de Jesus com Pedro. Estou descrevendo rapidamente, em um outro momento a gente conversa um pouco mais sobre esse texto, mas só para ilustrar para vocês o momento posterior a este evento. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus teve aqueles eventos da ressurreição. As nossas irmãs encontraram Jesus em primeiro lugar, depois com outros discípulos. Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, mas esse encontro, o encontro com Pedro, ele foi um encontro tremendo, porque Jesus encontrou com Pedro sozinho. E quando Jesus teve esse encontro com Pedro, imagino que ele estava totalmente envergonhado, ele não sabia direito o que fazer, e ele estava preocupado como que Jesus estava se sentindo. Poxa, eu neguei Jesus, eu neguei o Senhor, neguei tudo. Jesus, ele só fez uma pergunta para Pedro. Pedro, você me ama, Pedro? Tu me amas? Pedro virou para Jesus e falou assim, Senhor, tu sabes, tu sabes, tu sabes que eu te amo. E na versão da língua portuguesa, né, a tradução bíblica, Jesus fez essa pergunta por 3 vezes. E sabe que o que Jesus falou depois que Pedro respondeu para ele? Pedro, então se você me ama, vou te falar uma coisa. Vou chegar até um pouquinho mais perto. Vou te falar uma coisa. Apacenta as minhas ovelhas. Faz o que eu estou te pedindo. Cumpre os meus mandamentos. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã, onde que eu quero chegar? Onde eu não, onde a palavra do Senhor está chegando, onde o Espírito Santo está nos levando a entender quando de verdade nós declaramos com a nossa vida para o mundo espiritual e para o Senhor, quando amamos a Ele, quando nós cumprimos aquilo que Ele pede para que a gente faça. E para a gente fechar esse vídeo, para que ele não fique muito longo, porque a ideia aqui é só lançar uma reflexão para que você possa ir nas escrituras, verificar se isso que eu estou falando aqui é verdade mesmo, quem é essa pessoa aí nova no YouTube, né? Mas a minha intenção é só explanar e divulgar essas palavras que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração através das escrituras, porque isso é o que a Bíblia diz, tudo bem? Então, uma última parte que eu quero falar com vocês é sobre quando Jesus está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Jesus, ele traz algo muito interessante, que ele faz uma analogia entre uma pessoa que construiu uma casa sobre areia e uma outra pessoa que construiu uma casa sobre a rocha. E você já conhece a história. E no resumo nessa história, aquela pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, Jesus tipifica essa pessoa, aquela pessoa que ouve as palavras e as pratica. Ou seja, não somente é aquele que está ouvindo aqui, não é somente aquele que fica só assistindo o vídeo do YouTube, ou só lendo a Bíblia, as Escrituras, ou tem muito conhecimento. Mas a diferença está em cumprir, em fazer aquilo que está escrito. Então, queridos, eu quero deixar para você essas 3 referências bíblicas nas quais Jesus ele nos alerta. Olha, uma forma de você demonstrar que você me ama é você fazendo aquilo que eu estou te direcionando para fazer, porque eu sei o que é melhor para você. Eu conheço a tua vida e eu tenho a direção perfeita para a sua vida. E a direção perfeita está em cumprir os meus mandamentos, em atender as minhas escrituras, em ouvir as minhas palavras, mas não somente ouvir as minhas palavras. Você vai se tornar uma pessoa sábia. Você vai se tornar uma pessoa prudente se você ouvir e cumprir aquilo que eu tenho ordenado. Além disso, você vai estar declarando aos céus, você vai estar declarando ao mundo espiritual que você me ama. Essas são as palavras de Jesus para você nesse dia, nessa noite, nessa tarde, não sei, nessa madrugada, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas que essas palavras elas possam reverberar no teu coração, que elas possam incomodar o teu interior, fazer com que você pule daí e provoque em você sede e fome
das Escrituras de Deus. Que Deus te abençoe e mais uma vez seja bem-vindo a esse canal, né? E que se essa palavra ela falou com você, de alguma maneira tocou em você, faça seu registro aí e que Deus te abençoe, tá bom? Até a próxima, um grande abraço, tchau!